Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou dar um apanhado geral do outro vídeo que eu fiz, né? Os Filhos de Deus, se não me engano o nome, o título, né? E vou dar um apanhado geral em algumas coisinhas para explicar bem, né? Para a pessoa entender, porque às vezes escuta assim por alto e não tem súbito uma revelação, um aprendizado mais profundo, né? Mas isso é só mesmo para deixar esclarecido alguns pontos do outro vídeo, tá bom? Vou fazer no mínimo espaço possível de tempo. No outro vídeo eu falei do Deus invisível, né? Também nos outros vídeos eu falei do Deus invisível, né? Deus espiritual invisível. Falei do primogênito da criação, né? Eu tô aqui no capítulo 2 de Gênesis, e lendo o capítulo assim, lendo o capítulo 1 de Gênesis, a gente pode notar que nesse capítulo não usa a palavra, o termo Senhor, né? Usa o termine Deus. Fala Deus, né? Deus disse Deus, sempre disse Deus sempre. Não fala, usa só o título Deus. Já no capítulo 2, inicia falando: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. No capítulo 1, fala de Deus, né? Porque o Deus eterno, aí já está especificando, eterno. Se é eterno, não teve um princípio de dias, justo? É eterno, não teve um princípio de dias. Mas já no capítulo 2 fala Senhor Deus, já muda. É para dar a entender a nós que teve uma mudança, teve um cataclisma, teve uma mudança no mundo espiritual, teve uma mudança na eternidade. Porque o Deus Espírito, né, o Deus invisível, ele é Espírito, ele é eterno, ele sempre existiu. Agora, aqui no capítulo 2, fala do Senhor Deus, porque já antes da restauração da terra, alguma coisa aconteceu para que existisse o Senhor Deus. Como eu expliquei nos outros vídeos, o Deus invisível, Deus eterno, Deus altíssimo, Deus espiritual, Deus, para a gente entender, né? Porque tinha que começar de alguma coisa, porque para nós entendermos o Deus espiritual, o Deus invisível, ele chamou à existência uma imagem dele. Ele se formou em uma imagem, né? Ele deu origem ao primogênito da criação. Olha para vocês verem, em Colossenses, vou ler em Colossenses, que aí eu expliquei no outro vídeo também. Em Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, no versículo 15, fala assim: o qual é a imagem do Deus invisível,
que essa imagem é o primogênito de toda a criação. O que nós podemos entender com isso? O Deus invisível, que é o eterno, sempre existiu, chamou à existência o primogênito da criação. A eternidade não foi criada, a eternidade, o nome eternidade, sempre existiu. Quando o Deus invisível, Deus Espírito, chamou à existência, quis criar alguma coisa, ele chamou a existência ele criou um ser que nesse ser, deu autoridade, toda autoridade. E esse ser é o primogênito da criação. A palavra de Deus é clara, primogênito de toda a criação. Quer dizer, a prima coisa que foi criada, né? Porque a eternidade não foi criada, a eternidade sempre existiu. A prima coisa que foi criada foi o primogênito da criação. E nesse primogênito da criação, ele deu toda a autoridade a esse primogênito da criação. E lá em Gênesis, esse primogênito da criação é o Senhor Deus. Isso tudo é para a gente começar a ler a palavra de Deus e entender. Quem vai procurando em profundidade, quem procura acha, não é? Então, quando a gente vai lendo, vai estudando, o Espírito Santo vai dando revelações. A gente vai dando entendimento de coisas que antes eram escondidas para a gente. Mas quando a gente interessa, quando a gente procura, né, com desejo no coração, né, de conhecer as profundidades do Senhor para crescer o reino do Senhor sobre a terra, aí o Espírito Santo vai nos dando revelações, vai nos dando, abrindo o nosso entendimento. Porque às vezes eu vou poder falar alguma coisa com você nos vídeos que vocês não vão entender. Porque eu já entendi, mas talvez vocês não vão entender. Vai acontecer muita coisa que vocês vão falar, meu Deus, mas eu não entendi isso, isso é doidura, isso é coisa louca, isso é impossível. Mas é porque vocês ainda não tiveram aquela revelação que o Senhor revelou para mim. Ou também vocês vão poder ter revelações mais profundas do que aquela que eu vou transmitir, que o Senhor revelou para mim. Através de uma revelação, a gente vai aprofundando, né, nos mistérios, e o Espírito Santo vai revelando a gente mais. E é assim que a igreja do Senhor tem que trabalhar. Porque um braço precisa do outro braço. Um braço só não trabalha sozinho. Então a igreja do Senhor tem que ser isso. Cada um no seu lugar, trabalhando com as suas habilidades, né? E o outro também trabalhando com as suas habilidades, e todos juntos para o reino. Não é um criticar o outro, não, isso é doido, isso aqui. Não, fechamos a boca, né? Parte primeiro de mim, porque às vezes eu erro nisso também, mas eu estou aprendendo a fechar a boca e depois investigar as escrituras. Eu estou procurando isso, investigar as escrituras. Porque às vezes algumas pessoas falam algumas coisas que a gente, nossa Deus, que absurdo. Mas é porque o Senhor deu a revelação a uma pessoa de uma coisa. E às vezes a gente encontra algumas coisas assim que a gente fica, meu Deus. Mas é bom esse confronto, para que a gente vai procurando mais e mais. E no geral, depois, vai vir tudo para o reino do Senhor, para o reino crescer. Para o reino do Senhor crescer, para nós pegar a nossa autoridade que nós já temos. Todo conhecimento é bom para a gente pegar a autoridade do que já temos, né? E aqui no versículo 15 de Colossenses 1 fala, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Quando eu li esse capítulo aqui de Colossenses, quando eu estudei esse capítulo de Gênesis, de Colossenses, eu entendi quem é esse primogênito da criação. É o Deus invisível que se materializou no primogênito da criação, porque o Deus invisível, ele é espírito. O Deus, entre aspas, né? Porque Deus não é um nome, é um título, né? Então nós titulamos o Deus invisível como o eterno, né? O que sempre existiu. E o primogênito da criação é o Senhor Deus, o que plantou o jardim lá no Éden.
sabe, o que plantou, o que viu a terra toda em forma e volta, não é essa terra que ele criou, né? Mas a terra ficou sem essa forma e vazia. Aí ele foi restaurar a terra. Quando ele começou a restaurar a terra, ele falou, seja luz, porque estava tudo branco. Os outros vídeos eu já expliquei isso. Então aí ele plantou um jardim e foi lá e pegou o primeiro homem que ele tinha criado, que ele tinha formado da terra e colocou no jardim. Porque primeiro ele criou o homem espiritual, aí depois ele criou o homem, ele formou o homem da terra. E aí no segundo capítulo já de Gênesis, no segundo capítulo de Gênesis, versículo 4, já fala: eis as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Primeira vez que aparece no dia a palavra Senhor Deus. Por que Senhor? Por que será Senhor? Porque quando ele plantou o jardim, ele já passou a ser Senhor. Ele deixou de ser, entre aspas, um Deus, né? Ele deixou de ser um Deus. Se vocês ouviram os vídeos antecedentes, vocês vão entender. Ele deixou de ser um Deus e passou a ser Senhor. Quer dizer, ele começou a pegar, a cuidar do homem. Antes ele não precisava cuidar do homem, fora do jardim ele não precisava cuidar do homem. Ele não tinha leis para os homens, ele deixava os homens, né? Normal, não tinha leis, tinha só princípios, né? Não tinha leis. Mas do momento em que ele plantou o jardim, que ele pegou o homem e colocou no jardim, aí ele passou a ser senhor daquele homem. Aí ele passou a ser senhor. Quer dizer, aquele homem vai ter uma autoridade sobre ele. Vai ter alguém que ele deve prestar autoridade, prestar conta. Aí ele passou a ser senhor, né? Isso é só no nosso entendimento, isso é só para o nosso entendimento. Então ele passou a ser senhor de Adão, do Adão. Se vocês, eu estou repetindo, se vocês veem os outros vídeos, porque eu já expliquei, eu não vou voltar atrás para explicar, né? Vocês vão entender, ele passa a ser senhor. Aí fala, abençoou Deus o sétimo dia, eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta. Não, eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aí depois no versículo abaixo fala, não havia ainda, onde está o versículo plantado? Eis as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia homem para lavrar a terra. Isso aqui já é antes do jardim, né? Antes do jardim era assim. E para você entender isso antes do jardim, vai na internet, ou se você tem um filme, assista o filme 300. Aquele cenário ali era o cenário antes da terra primordial, não, do Éden. Aquele cenário ali é próprio como existia ali. Vocês vão notar muita coisa ali espiritualmente, porque vocês veem que naquele filme é tudo escuro, é tudo, sabe, tênebra, é tudo um pouco assim. Vocês ali tem próprio a característica de como era a terra antes do Senhor Deus plantar o jardim. Antes do Senhor Deus ser Senhor. Quando ele era só o Deus, a imagem do Deus invisível, do Altíssimo, do Eterno, né? Ali tem o lado obscuro do Éden. Ali é o lado obscuro, tênebra do Éden. Assistem o vídeo lembrando dessas minhas palavras. E vocês vão entender. Vai abrir, vai cair a ficha. Tá? Eu estou falando isso, mas não é porque... Como eu posso falar? Porque às vezes, talvez as pessoas falam assim... ela está querendo... Não é esse o meu
o meu, como fala, a minha intenção não é essa a minha intenção. A minha intenção é que a igreja do Senhor pega a autoridade que ela tem, que nós aprendamos a autoridade que nós temos. Então tem que partir do princípio, tem que voltar lá atrás para a gente entender. Aí o Espírito vai trabalhando na mente, nós vamos tendo conhecimento da autoridade que nós temos. Uma criança, quando ela começa a andar, ela começa a tocar tudo, ela vai atrás de tudo, ela abre todas as portas, ela tem curiosidade para aprender o que ela não sabia. Aí ela vai aprendendo, se ela toca no fogo, depois ela vê que o fogo queima. Então, tudo é engatear, nós estamos começando a engatear, né? Engatinhar, né? Começando lá do princípio, para entender as coisas profundas do eterno, e nós como igreja do Senhor, vamos pegar a autoridade que nós temos para combater o bom combate nesse mundo, porque nós estamos vivendo o início do fim, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor sobre a face da terra, e nós precisamos de pegar essa autoridade, de resgatar essa autoridade que nos foi dada, E lendo Colossenses capítulo 1, também o Evangelho de João capítulo 1 também fala perfeitamente, que dá para a gente entender o Deus eterno e a imagem do Deus eterno, a imagem do Deus invisível, que é o Senhor. Então dá para a gente entender. Aqui fala, né, o Senhor plantou o jardim. Naquele mundo caótico, Deus, o Senhor, plantou o jardim. Por que o Senhor? Ele já começou a ser Senhor do Adão, que ele foi lá, pegou o primeiro homem que ele criou, que é Adão, que estava naquele meio hostil, ele pegou e separou Adão. Ele não pegou Adão para cuidar do jardim, não, porque o jardim era perfeito. Ele pegou Adão e colocou Adão na proteção dele, no jardim. Porque o jardim é um lugar de delícias. O jardim não é jardim, o jardim chama Éden. O jardim no Éden, o jardim é um lugar de delícia. O Éden, que a palavra Éden vem de lugar de delícias. O Éden era um lugar de delícia, depois ele transformou naquela escuridão, aí ele plantou o jardim no Éden e pegou o primeiro homem, tirou o primeiro homem que era íntegro, tirou do meio daqueles outros e colocou no jardim para proteger ele. Mas mesmo assim ele caiu, né? E nós podemos entender muitas outras coisas. E eu vou fechar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, para que nós podemos mentalizar, para que vocês, até eu também, mentalizar nessas palavras e entender em profundidade os mistérios que o Senhor Deus tem para nós. Amém? Orem por mim, orem pela Igreja de Cristo, é que nós possamos a cada dia mergulhar, crescer em graça, em conhecimento, que nós possamos a cada dia, né, investigar as Escrituras, porque o Senhor tem muitos mistérios para mim e para você, para a Igreja de Cristo. Nós temos que andar vivendo o homem espiritual, como diz o apóstolo Paulo. Né? Nós temos que viver o homem espiritual para que nós podemos combater o bom combatimento nesse mundo. E o mundo reconhecer em nós Yeshua. E ter a certeza que o Eterno nos enviou Yeshua. E que Yeshua e o Eterno é um só. E nós somos um só nele. A igreja unida, a igreja uma, é mais do que vencedora. Fiquem na paz e muito obrigada. Que o Senhor, sim, vos abençoe. Graças. Até o próximo.